Tem gente aqui na cidade que esquece o meu nome, Edilson. Eu virei o professor. Né? E isso começa para mim, assim, quando lá aos 12 anos eu leio Capitães da Areia, que é um livro mágico do Jorge Amado, na gangue de rua do Pedro Bala, do Sem Perna, tinha um professor que era esse guri, que era o único que sabia ler no bando. Então, à noite, ele lia jornal velho, à luz de lamparina para os meninos, tinha todo um charme da história, da ficção, do sofrimento deles, e ele lia. E desenhava, que é uma coisa que depois eu fui fazer também, que eu trabalho com artes visuais também, e nasce ali o professor. E eu mal sabia que eu ia ser professor de fato. E a cidade me chama de senhor e de professor. E aí, nasce aí essa lenda. Utópicos Podcast. Ideias que provocam. Eu acho que o grande desafio que a vida me colocou foi justamente isso, enveredar pela educação, pela arte e educação. E hoje a gente se depara com uma crise de autoridade na escola. A escola não sabe lidar hoje com aquilo que ela comprou. Há 30 e tantos anos, 40 talvez atrás, ela falou para as famílias, dá que eu crio. E essa criançada foi para a escola tentou assumir um compromisso que ela não daria conta, né? Porque essa autoridade, essa criação, o respeito à educação tem que vir lá da família. Às vezes a família é em torno de uma avó que deu conta de criar esse povo todo, às vezes é um irmão mais velho, mas alguém tem que ser essa autoridade. Não existe essa autoridade clara na família e hoje a escola se depara com essa situação. O que fazer com esse adolescente sem limite? Bom, professor, nada se cria, tudo se copia, não há nada de novo debaixo do reino dos céus. Eu acho que essa solução, eu não tenho, o senhor não tem, mas quem sabe nós podemos achar algo juntos. E é isso que atrapalha muito os bons resultados na humanidade hoje em dia, a falta de consenso. É uma síndrome narcisista reinando em nosso meio, tipo assim, eu quero que o senhor me escuta, mas eu não quero escutar. Eu quero que o senhor me entenda, mas eu não quero entender. Então, assim, eu também eu nasci em 1994, já nessa certa transição geracional que nós estamos vivendo. E, assim, eu escuto os meus tios, as pessoas mais velhas e mais experientes, falar da educação que eles tinham lá atrás. E eu não entendo aonde que foi que a humanidade se perdeu, pois hoje é uma inversão de valores, o certo ficando errado, o errado ficando certo a cada dia mais, e a inversão de valores violenta que nós estamos vivendo. E eu acho que eu não tenho essa resposta, o senhor não tem essa resposta, mas quem sabe nós podemos achar algo juntos. Eu acho que a partir de uma boa reflexão, e a gente vir para o debate, um debate como esse, sem um ter que ganhar do outro debate, sem ter corrido lá no grupo de Zap, se apoderado de 3 ou 4 informações e voltar para cá como dono do saber, é o primeiro caminho. Entender assim, que a autoridade tem que ficar muito clara a partir da família ou de alguém que a represente e criar limites. Todo menino, toda menina, toda criança, todo mundo precisa do conforto do limite. E eu não estou dizendo em mandar, bater, não é isso. Gritar, oprimir, eu estou falando de firmeza na fala. Por onde eu passo enquanto professor, as pessoas percebem isso. Os grupos com quem eu trabalho, criança e adolescente principalmente, se eu falar um ei, eles já entenderam o que eu quero. Se eu precisar subir a voz um pouquinho, sem ofender, sem destruir a imagem daquela criança, eu vou fazer. Os professores, de maneira geral, eles, na ânsia de agradar, eles se tornaram coleguinhas demais na minha avaliação. E aí você perde a mão. Com aquela criança que já não tinha isso, aquele adolescente que já não tinha, você perde a mão ali e não recupera depois. O senhor acha, é uma pergunta, porque eu também cresci em meio de vários professores rígidos e, assim, no meio das pessoas que eu cresci, que eu conheço, a gente quase não via, tipo assim, o fulano de tal passou na faculdade federal, o fulano de tal passou na faculdade federal. Eu passei, não terminei também, mas eu desisti, mas eu passei, etc. E eu tive muitos professores rígidos. O senhor acha que, de certa forma, porque
Os meus colegas, os meus amigos na minha época de escola reclamavam muito, falavam assim, nossa, fulano de tal lá é muito rígido, é muito brabo, não sei o quê, não sei o quê. E hoje eu não vejo tantos professores assim. E o pessoal da minha época reclamava muito. E hoje em dia não tem tanta essa reclamação, mas de certa forma eu vejo também que essa certa rigidez no processo tem uma falha. Eu acho que o desafio do educador, do pai, de quem cuida, de quem cria, é achar o equilíbrio aí. Até onde está o excesso dessa rigidez, até onde está o excesso do ser coleguinha. Uau. É achar esse equilíbrio. E cada um vai ter o seu. Vai ter a sua ferramenta. Como você disse agora há pouco, nós não vamos achar fórmula mágica hoje para isso. Eu tenho uma referência, eu digo muito assim, para professores por onde eu passo. Pode chegar alguém e fazer totalmente diferente da maneira que eu faço. E ser melhor ainda. Uau. Mas eu achei um trieiro. Eu construí um trieiro e deu certo. Dessa maneira. Eu tenho uma referência de autoridades, projetos por onde eu passo é como escutar assim, ó, o professor não perde o controle da turma. Eu herdo um pouco desse autoritarismo da minha geração, eu sei disso, e eu aprendi na marra, talvez, fazer essa dosagem. Agora, tem uma coisa que a gente precisa ter muito clara. O advento desse brinquedo, ele mexe demais com essa ideia de autoridade. A criança, o adolescente, o ser humano em geral, eu convivo com sessentões que viciaram nesse brinquedo. Você encontra no meio dos educadores, inclusive, e que não consegue dar um passo sozinho sem consultar esse brinquedo. E eu não estou dizendo que não tem que usar, não. Mas as informações que estão aqui, elas contribuiriam e muito para esse desmando. Com certeza. É a ferramenta mais nutritiva da história da humanidade, né? Esse aparelhinho aqui. É a principal ferramenta hoje que está trazendo, de certa forma, um aceleramento de informações em meio à nossa humanidade. E com isso, eu acredito que faz muito mais mal do que bem, realmente. Só que eu estou gestor de tráfego, trabalho com gerenciamento de publicidade em rede social, trabalho com internet e às vezes me faz até mal trabalhar tanto assim, mexer tanto aqui, nisso aqui mesmo, por mais que eu esteja trabalhando. Então, de certa forma, voltamos àquela incógnita. Eu devo ou não devo estar com isso aqui, ou trabalhar com isso aqui, ou mexer com isso aqui? Eu acho que deve compreender primeiro qual é o papel dele na sua vida. Ele é uma ferramenta de trabalho, ele pode sim ser um bom entretenimento, ele pode ser sim fonte de pesquisa, ele pode ser tudo de bom. Mas se você não tomar cuidado, criança, adolescente, adulto, seja quem for, vai cair em 3 vícios. Não são vícios que já não existiam, mas antes a gente tinha muita dificuldade de chegar até eles, a ponto de viciar. Um adolescente ele tem grande chance aí dele viciar em jogo, viciar em rede social ou em pornografia. A minha geração via uma revistinha pornográfica de tempo em tempo, quando um amigo lá não sei aonde arrumava, e eu não estou dizendo que a gente não via. Ai de mim, se essa revista entrasse em casa, a dona Laíde ficava louca. Minha mãe tinha uma formação religiosa dela, que está muito impregnada em mim, e eu gosto muito dessa ideia também. Então eu já sabia que eu tinha que ver isso lá na rua, olhar, tirar minhas conclusões e voltar para casa sem a hipótese de carregar isso um dia. Hoje não. Eu digo isso em reunião de pais, em reunião de amigos e tal. Você sabe o que o seu filho vê aqui? Você sabe tudo de bom que tem aqui e tudo de ruim? Você monitora? Eu não tenho esse direito e nem quero mexer no celular do seu filho. Mas você, pai e mãe, sabe? Eu não sei o número ao certo, mas se eu não me engano é 51%. É um número muito alto, é 51% do tráfico digital pornografia. E eu fico escandalizado com isso, porque tipo assim, eu vejo a importância disso hoje. Aquela famosa frase, por exemplo, ela foi criada há muito tempo atrás, mas ela nunca fez tanto sentido como hoje para isso aqui. Quem não é visto não é lembrado. E é a maior avenida do mundo para um comércio digital, por exemplo. Se eu tenho uma empresa e eu preciso exponencializar os resultados da minha empresa, eu vou fazer isso, o melhor lugar para eu fazer isso é na internet, é no celular. E na opinião do senhor, qual seria uma solução para as pessoas
dosar e ter tentar procurar ter um certo controle em cima disso aqui, porque ele é muito bom, mas traz muito benefício, mas também traz muito malefício. Esse brinquedo, ele encontra a humanidade num momento que a gente está numa crise de identidade. O que é você, quem é você? Pode. Exatamente. Nós estamos vivendo uma crise. Você se sustenta onde? Para enfrentar o dia a dia. Você se sustenta na religião, você se sustenta na filosofia, você se sustenta em alguma coisa. Você se sustenta num vício. Ou você se sustenta numa imagem que esse brinquedo criou para você tentar ser o que você não é. A gente se depara com muita gente de várias idades que não tem clareza de quem ele é mais. Você, tudo bem, isso aqui é uma ferramenta para mim vender o meu produto. Mas me dá uma agonia quando eu vejo, vou usar como mero exemplo, um outdoor na cidade, o cara vende melancia, faz de conta. Né? Ao invés dele fazer um outdoor da melancia, ele faz dele figura. Isso acontece com corretores de imóveis, com dentista, com médico, com engenheiro, com tudo. Né? Você cria um culto à personalidade, deixa de vender o seu produto de trabalho, que isso aqui deveria estar vendendo isso. Você vê outdoor na cidade assim, você tem dificuldade de identificar o produto do camarada. Ele foi levado a cultuar uma imagem que construíram para ele, porque ele nem é aquilo no dia a dia dele. Aí você se depara com algumas pessoas correndo feito louco atrás, seja de mentoria, seja de livro, seja do que for, para tentar ser uma figura que ela já não sabe mais quem ela é. Então ela está presa a esse brinquedo pelo pior caminho possível. E quando esse brinquedo falar assim, envereda por esse caminho porque o dinheiro aqui é mais fácil, ela já foi. Professor, eu não tenho nem como discordar que literalmente isso aqui anda pautando a nossa realidade hoje em dia. Só que eu até entendo quando a pessoa, por exemplo, que ao invés de fazer mais propaganda da melancia, ela faz dela. É porque um dos princípios do digital é a humanização. É a humanização e ser interessante antes de ser interesseiro. Então, tipo assim, eu não posso mostrar só a melancia. Eu tenho que mostrar eu com a melancia. Mas esse equilíbrio deixou de existir. Deixou, não com tem certeza, o equilíbrio. Então, por exemplo, eu abro minha rede social, aí eu fico olhando o Instagram, o feed lá, eu já vejo algo que eu queria viver, eu já me comparo. Aí eu já me comparo e se eu estou longe daquela realidade, eu já me frustro, aí eu já fico depressivo, aí eu já volto à crise de identidade novamente. É o que eu te falei agora há pouco. O que te conforta? Uau. Se segure naquilo. Uau. Né? Eu, modestamente, eu digo muito para as pessoas, eu flertei com a intelectualidade a vida inteira e não tive disciplina para fazer. Né? Eu precisava ter estudado muito mais para chegar lá. Mas eu me conforto na filosofia. E numa raiz religiosa que eu tenho da família, não frequento tanto como deveria hoje, mas eu tento buscar explicações para isso e firmar uma linha. Não estou dizendo que eu não passo pelas crises também não, porque todo mundo passa. Mas o grande desafio é isso, o que te conforta num momento desse e te traz por trilho de novo, e aí não faz de você da noite pro dia mudar o cabelo, pintar, trocar a roupa, comprar um negócio na marra, viciar em comprar nesses sites que tem aí, que vende. Meu pai diz assim, se você não toma cuidado, você compra até capim seco para pôr fogo. O cara passa uma fita vermelha no feixe de capim e você compra. Clica aqui que você vai ganhar 50% de desconto. A pessoa às vezes nem precisa, vai lá e já compra já. Esse é o desafio. Mas no entretenimento, a gente tem coisa boa. Eu sou fase terminal de futebol, eu assisto Olaria e Paysandu e torço ainda. Escolho um dos dois para torcer. Eu sei que isso serve bastante para mim, apesar da gente estar diante de uma calamidade aí, que é o rumo que a nossa seleção brasileira tomou. Eu sei que você jogou bola também. O que você está vendo aí desse timinho? Professor, eu já fui um cara fanático de futebol, hoje em dia muito menos. E uma coisa que me marcou bastante para essa girar, de certa forma, toda essa atenção que eu tinha com o futebol, que eu não vou ser hipócrita de falar que nunca pautou minha vida, você já pautou. Sim. Já. Quantas vezes, por exemplo, eu deixei de ir na casa de alguém ou de fazer algo para poder assistir o Mengão, para poder assistir a final do Mengão. 2018 mesmo, fazia muito tempo que o Flamengo não era campeão da Libertadores. 2018, eu tenho vídeo, eu tremendo, passando mal. Foi a última vez que eu passei mal por causa de futebol. Porque uma coisa que me marcou muito
foi o que o Davi Luiz disse na Copa de 2014, depois daquela grande derrota de 7-1, né, para a Alemanha. Ele falou bem assim, como que ele fala mesmo? Ele fala, se as pessoas soubessem o que realmente acontece aqui, elas se frustrariam. Ele fala algo assim, não foi isso que ele falou, não. Ele joga um incógnito aí. Aí ali eu dei uma parada, pensei, comecei a olhar, e aí comecei a pesquisar e olhar várias e várias coisas, que hoje a internet nos possibilita todas as informações, mas é claro que eu não vou ver um arriscado na internet e já vou pegar aquilo como verdade absoluta. Não, eu vou pegar as teorias e comparar com os resultados para chegar numa boa hermenêutica. E olhando e estudando essas informações aí, eu vi que realmente parece que é tudo, de certa forma, meio teatral, isso que acontece, e eu acredito, na minha opinião, que, de certa forma, eu não sou o único que soube disso, ou que abriu a cabeça para isso, e, de certa forma, eu acho que isso afeta a força de vontade dos nossos jogadores hoje em dia, que a grande maioria entra porque fala assim, nossa, o jogador fulano de tal lá, o Neymar lá, é bilionário, tem muito dinheiro, então eu também quero ser, e você jogador de futebol. Tem uma grande parcela que tem essa convicção, mas eu acho que a outra grande maioria desanima perante a certa realidade, querendo ou não, ela existe. Eu acho que esse ciclo se fecha, isso aí, essa sua linha de raciocínio quase conspiratória, e eu partilho dela também, ela se fecha nesse ciclo de bets que está aí. Uau! Esse ciclo de bets mostra a que veio o esporte enquanto ferramenta comercial, né? A minha geração, eu acho que você está na transição disso pela sua idade, foi assim, aquela geração que sonhou jogar bola primeiro, ganhar dinheiro talvez depois, né? Não que ganhar dinheiro seja proibido, não é isso. Mas hoje a gente se depara com uma geração pós-menino Ney que não compreende isso. E não é só pela criança, não. Quando ele entra, às vezes a família hipoteca aquele menino a tarefa de tirar toda uma família da pobreza. Então esse menino já vai para o campo, para a quadra, com uma outra responsabilidade. Ou ele no processo, graças aos empresários, ao processo de escolinha, ao processo de não sei o quê, ele já se deixa levar por isso, o sonho de ser o jogador ou não, ser o herói da bola ou não, ele já se prostitui lá atrás. E aí a gente chega hoje nessa geração de jogadores fraca do ponto de vista da bola, não só da técnica, mas da coragem. Todo esporte tem um princípio do gladiador ali, do lutador, do guerreiro. Essa geração de jogadores dos últimos 20 anos, nossa, você vai contar nos dedos quantos tem um pouco disso. Reinaldão, que está no Mirassol, tem um pouco disso. Casimiro, que está na seleção e volta agora, porque tem um pouco disso, mas está fechando um ciclo, deveria ter sido substituído já, e você não vai lembrar mais. Eu brinquei agora há pouco, cadê o Lúcio, o zagueiro? Que olhava feito um monstro para o adversário. Dava medo. Né? Medo só não ganha jogo, mas impõe uma vontade de ganhar dentro do campo. No meio desse ano, o Rafinha dá uma entrevista e fala assim, ao invés de jogar pela seleção, eu preferia estar de férias. Oi? Né? Então isso está colocado por essa conspiração financeira que se revelou pelas bets, né? E nós estamos diante de um impasse aí. Vai cair nas quartas de novo nessa Copa. Não tem time para ganhar a Copa do Mundo mais. Eu confesso para o senhor que eu sempre acredito nas palavras até que seja provado o contrário em atitude. E olhando para aquela câmera ali, eu acredito muito no menino Ney ainda. Eu acredito muito que ele possa finalizar a carreira dele com um tão sonhado título da Copa do Mundo. Não custa nada sonhar, professor, não custa nada. Agora, o menino Ney é o grande craque que não foi, só porque ele não quis, cara. Quando ele sai daqui, todos nós torcemos por ele. E agora, quando ele voltou para o Santos, todo mundo tinha uma pitadinha, mesmo eu cético para com aquele ser, tinha uma pitadinha de vontade, assim, de que ele aproveitasse esse momento no Santos e resgatasse essa hipótese aí que você está falando. Mas ele não fez por onde, cara? E ele não dá sinais de que ele vai fazer. Infelizmente. É que a força de vontade é determinar o resultado. Sim, e parece que ele já conseguiu o resultado que ele queria. Sim, porque o foco é outro. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Forte. O foco dele, ele já tinha atingido. Então, por que não voltar para o time que o revelou e jogar para fazer uma boa Copa do Mundo? Tinha até uma certa conspiração, né, de que ele ia voltar para o Santos
jogar uma bolinha ali, depois ele ia pro Flamengo, ser campeão mundial pelo Flamengo, aí ele ia pra seleção, ser campeão mundial da seleção. Não sei o que seria pior aí nessa transição. Para mim, que sou São Paulino, eu não sei o que ia acontecer aí. Mas, enfim, mas esse momento da seleção resgata uma coisa, traz à tona uma coisa que o Ariano Suassuna brinca muito nos textos dele, que é o complexo de vira-lata que a gente tem, cara. A gente tem um complexo de vira-lata instalado no Brasil colônia. A gente queria ser Paris, a gente queria ser França. No século XX a gente passa a querer ser americano. É forte, professor. Né? É forte. A gente não se aceita enquanto cultura forte que nós somos. A gente se torna capacho diante disso. E quando você tem a seleção, que é um dos grandes símbolos que nos resgatava nesse momento e saía do complexo de vira-latas, quando você pega uma seleção do jeito que está aqui, acontece isso de novo. Você começa a projetar, hoje, na cultura americana, aquilo que você queria ser. Todos nós estamos cercados de pessoas que sonham ir para Disney. Não tenho nada contra o Mickey, não, mas é minúsculo diante da cultura do mundo. Se você tem a oportunidade de sair, a sua cultura se resume a ir para Disney. Se resume a olhar para os Estados Unidos como o Éden, como a Terra Prometida, porque na realidade não passa do seu sonho de consumo. Você precisa dizer para o seu vizinho que você foi na Disney. Então, quando o Ariano Suassuna deixa assim toda uma sequência de falas sobre isso, e a gente se depara com a seleção brasileira do jeito que ela está nesse momento, a gente ainda tem esse complexo de vira-lata. A cultura do outro é melhor, a grama do outro é melhor, o jeito que o outro fala, o jeito que o outro come é sempre melhor. O desafio, e a seleção ajuda muito quando ela está bem nisso, porque ela é esse elemento cultural, um dos elementos culturais que nos une, muito mais que esporte, ela é cultura de fato. Uau. Mas aí quando ela enfraquece dessa maneira, e dessa maneira prostituta por conta do dinheiro, o nosso complexo de vira-lata vem à tona. É forte, professor. Não tem como eu comentar sobre esse assunto sem levar para, de certa forma, um lado espiritual que eu acredito. Que, assim, onde te conforta, nós falamos aqui, a gente tem que exatamente. buscar fortaleza onde a gente está. Forte demais, hein, cara? Forte demais. É isso aí. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito de Deus. E de certa forma não, o Brasil é uma nação valiosíssima. É o único país que tem 3 safras, por exemplo. E nem precisa citar outras grandes coisas, nós somos violentos gigantes, só que o brasileiro parece que sempre procura aquele jeitinho brasileiro de ser. As pessoas querem te ver bem, mas jamais melhor do que elas. Eu já recebi vários convites, várias propostas, até por conta que eu tenho uma profissão que hoje é considerada uma das melhores profissões, para a pessoa estar, para a pessoa crescer profissionalmente, que é o digital, etc. Tal. Eu tive várias propostas, já fui para fora, mas eu não vou. Eu não vou porque, às vezes, eu faço lá fora o que eu tinha que fazer aqui dentro. Judéia, Samaria e Confins da Terra. Eu levo isso. Eu nasci em Rondonópolis, eu preciso crescer em Rondonópolis, depois para o Mato Grosso, depois para o Brasil, depois para o mundo. Agora eu saí de Rondonópolis, direto para a Europa, e ficar contando, pedindo para o Brasil melhorar, sendo que eu saí, Max, não concordo com isso. Mas cada um na sua medida de fé, é por isso que cada um tem a sua opinião e, consequentemente, cada um tem a vida que merece. Sim, e você se fortalece naquilo que te trouxe a esse momento. Se fortaleça naquilo. Esteja pronto para não fazer dessa fortaleza que você tem uma troca de roupa. Eu convivo com pessoas assim que todo ano está numa religião diferente. O que não significa que você tenha que ficar no mesmo lugar a vida inteira. Mas então não é a religião que estava te fortalecendo ou não. Você não se achou, cara. E você não se propôs a se achar em nenhuma outra coisa. Né? Seja a filosofia, seja o conhecimento, seja ser um profissional apaixonado por aquilo que você faz e aquilo é a sua linha de fortaleza. Você está à mercê das opiniões terceiras, né? E você é o que hoje? Um avatar, um ser que está... Eu repito, eu sou um observador de gente, e eu vejo gente de todas as idades que perdeu essa identidade. Aí volta lá no nosso complexo de vira-lata que a gente estava falando, resgata esse sentimento. E nós somos induzidos a isso também, não é só do brasileiro em si.
né? A gente engoliu culturas importadas, aliás, porque é parte de um grande projeto também, tentar segurar essa nação no complexo de vira-lata. O nosso desafio, e eu não estou falando de política ainda não, um dia nós vamos falar disso também. Agora eu estou falando desse momento angustiante mesmo. Quando que nós, enquanto nação, nós vamos ocupar de fato o nosso espaço, respeitando todas as outras, mas dizendo aqui somos nós. Né? Esse é um desafio. Quanto que é para viver essa realidade, professor? Eu sou, e esse programa surge com essa proposta. Uau. Eu sou um utópico nato. Eu sou um utópico nato. A utopia é isso aí, cara. A utopia é você querer sonhar com essa sociedade melhor e não misturar esse sonho necessariamente com política, embora a política seja uma ferramenta para deixar ele melhor. Uau. Enquanto você não tem, talvez, os políticos que você queria, e talvez nós não tenhamos, isso não pode te proibir de sonhar com uma sociedade melhor. A tua sociedade melhor, com certeza, ela vai partir da sua fortaleza religiosa. A minha da filosofia, a do outro seja do que for, do profissional melhor. Nós não podemos deixar de ser utópicos nesse sentido, porque alguém vai dizer que você está misturando esse negócio com a tal da política. Dela nós vamos falar numa outra ocasião, tenho certeza. Né? Mas agora o foco é esse. Né? Como que a gente chega ao ponto de não querer sonhar mais com a sociedade mais justa? Para mim, a sociedade mais justa passa pela solidariedade, passa por eu pegar na tua mão e a gente se ajudar para crescer junto, e não eu pisando em você para mim crescer mais. Né? Eu não posso ficar feliz porque esse ano eu comprei um sofá e a minha vizinha não comprou nenhum. Cara. Que bom que eu comprei o meu sofá, que bom que eu troquei o pneu do meu Fusca, mas eu não posso torcer para o outro não trocar. Nós chegamos nesse momento, cada um para si, Deus para alguns, nunca para todos. Forte demais. Ó que loucura. Forte demais. Deus para alguns e nunca para todos. Nós chegamos nesse ponto. Cada um para si, não pode. Se unir, o bicho foge. Eu quero acreditar que foi o que o barbudo cabeludo deixou de recado para nós, não foi? Se une e cresce junto. Dois ou mais reunidos no mesmo propósito, o resultado é exponencial. É isso aí. É uma dificuldade imensa. Hoje, igual, por exemplo, eu fico assustado com esse número, professor, porque 98% do brasileiro fala acredita em Deus. É uma das nações que tem o maior índice de pessoas que falam acredita em Deus. Não vou nem falar eu não vou nem taxar essa pessoa de evangélica, católica ou espírita. Ela acredita em Deus, ponto. Até porque são 6 mil religião baseada na Bíblia, sendo que lá só fala de uma. Eu fico indignado com isso. Como que pode ter tantas, sendo que lá só fala de uma? 98% do brasileiro fala que acredita em Deus. Tá. Quando eu comemoro esse número altíssimo, eu fico muito triste também. Porque não faz sentido esse número tão alto. Porque é muita fé confessada para tanto ódio propagado. E assim, a Bíblia fala que aquele que fala que acredita em Deus, mas não ama o seu irmão, ele é mentiroso, porque Deus, ele é amor. E aí eu vejo, hoje em dia... Eu falo os brasileiros porque são os brasileiros que eu convivo, né? Mas eu vejo o brasileiro hoje falando que ama, só que quando eu vou ver as atitudes dele relacionadas a isso, eu falo assim, cara, isso não é amor. Porque é mais um conjunto de respostas, aliás, está dentro de um conjunto de respostas que a gente foi condicionado a dar, sem nem refletir isso que você está falando. É muito mais prático, mais fácil, mais lógico, mais tudo eu dizer assim, automaticamente, que eu acredito em Deus. Mas eu não reflito nem a distância que eu tô dele ou não. Uau! É isso. Eu repito. Às vezes até para aliviar o peso da minha consciência, né? Eu acho que construir essa utopia, essa sociedade mais justa, tudo isso, vai exigir da gente, meu amigo, outros bate-papo desse. Em nome de Jesus. E que isso a gente faça com mais gente, em nome do Jesus, seja do Dalai Lama para uns, seja dos Hare Krishna, seja de quem for, e seja dos ateus também. Eu digo muito para as pessoas assim, ó, embora eu me sinta confortável na filosofia, eu não dei e não vou dar conta de dizer que Deus não existe. Eu não consigo ter essa compreensão. Quando eu me pego duvidando, eu também acho que isso é uma ferramenta que Deus coloca para mim. Duvide, mas tenha a humildade de entender que você não é desse tamanho, rapaz. E fica na sua e segue seu caminho. Eu tenho certeza que eu tenho uma missão dele. E por falar em missão, você já fica convidado para uma outra volta e eu te deixo à vontade agora para
fazer uma ou outra colocação dentro dessa brincadeira. Tinha mais coisas para a gente falar, mas vai ficar para uma outra ocasião, tenho certeza. Professor, muito obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado de trocar essa ideia, bater esse papo super edificante com o senhor. Eu cresci demais e fui confrontado nesse bate-papo nosso aqui. E o que eu acredito que nós poderíamos deixar de mensagem, porque eu sou da política, eu estou na política, eu gosto de política. Perfeito. E acredito que a política, ela, igual, por exemplo, o pessoal fala assim, não tem como misturar Deus com política. Como não? Sendo que são a mesma coisa. Ela é uma ferramenta que Deus colocou aí para a gente usar com sabedoria. Política é cuidar de gente, religião é cuidar de gente. Esse todos os assuntos se conectam. Fazer com qualidade, com ética, com respeito, não esquecer as referências que te formaram, né? Porque senão a gente fica achando que só tem o que não presta lá. Os que não prestam querem que a gente pense isso, que a gente não entre lá. É mais fácil para eles. Esse é o desafio, entrar lá e resolver isso. Aprendi essa frase com um coach que eu tenho na minha vida. O dia que eu estudei isso a primeira vez, eu falei assim, e de certa forma, quando ele contou isso para mim, eu já estava afastado da política. E aí foi quando eu falei, não, preciso voltar, tal. Enquanto os bons não estiverem no governo, os piores vão estar lá governando. Então, assim, essas pessoas que ficam falando, político nenhum presta, é porque você tinha que estar lá, porque você ia prestar, então. E por que você não tá lá? Proponha isso. Vamos parar de falar mal, se fazer pelo menos igual. Vamos se posicionar e fazer a diferença, porque quando a Bíblia fala que o mundo é dominado pelo mal, o mundo é dominado pelo mal não é porque o inferno é poderosão ou porque as coisas do mal são invencíveis, mas porque os únicos seres com livre-arbítrio, com poder de fazer o que não fazer, o que deixar de fazer, esses mesmos escolhem manifestar o mal, escolhem fazer o mal. É por isso que o mundo é dominado pelo mal. Enquanto a gente deixar. Meu amigo, não estava nem no script, mas foi um prazer. Uma satisfação, tamo junto. O Tópicos Podcast. Ideias que provocam.